Sabe aquela sensação de que as explicações que a gente ouve sobre o mundo parecem, sei lá, incompletas? Pois é, hoje vamos mergulhar numa filosofia bem ambiciosa que se propõe a oferecer uma estrutura para entender tudo, sim, tudo mesmo, da física até a fé, de um jeito que faça sentido como um todo. É muito comum a gente tentar explicar a realidade inteira olhando por uma frestinha só, sabe? Reduzindo tudo a uma única coisa. Ah, tudo é matéria, tudo é economia, tudo é poder. Mas será que é tão simples assim? E isso cria um baita conflito. De um lado, tem essa tentação de simplificar tudo, de dizer que tudo é apenas X. Mas o outro, a gente sente que a realidade é muito mais rica, mais complexa, toda interligada. Bom, para a gente navegar nessa complexidade, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, vamos entender esse problema das visões que picotam a realidade, os famosos ismos. E é isso. O mundo moderno está cheio dessas explicações que competem entre si, que a gente chama de ismos. Tem o fisicalismo, que diz que tudo se resume à física. O biologismo, que tudo é biologia. O economicismo, que tudo é economia. Cada ismo desses pega um pedaço da realidade e diz que aquele pedaço é o todo. O resultado? Uma imagem toda fragmentada. E aí que entra um filósofo holandês chamado Herman Dooyeweerd. Ele olhou para essa bagunça e propôs uma alternativa, uma visão que tenta juntar as peças. A proposta dele é a filosofia cosmonômica. O nome é chique, mas a ideia é poderosa. A realidade não é um caos, ela é um cosmo, ou seja, algo ordenado com uma estrutura profunda que o sustenta. Para entender isso, vamos usar uma imagem. Pensa na realidade como se fosse um único facho de luz branca. A filosofia de Dooyeweerd funciona como um prisma que pega essa luz e a divide em todas as suas cores. E esse prisma revela justamente isso, as diferentes cores da realidade. Dooyeweerd chamou essas cores de aspectos modais, ou seja, as diferentes maneiras que a realidade tem de ser. E aqui vem o coração da teoria dele. Quantas cores, quantos aspectos? Não são 2 nem 3, são 15. 15 jeitos fundamentais de a realidade existir. E o mais importante, um não pode ser reduzido ao outro. Dá uma olhada na abrangência disso. Começa com o mais básico, como o numérico e o espacial. Aí passa pelo físico, pelo biológico e vai subindo até chegar em coisas como o social, o estético, o jurídico, o ético e, por último, o pístico, que é o aspecto da fé. A ideia é que tudo o que existe funciona em todos esses modos ao mesmo tempo. Por exemplo, o aspecto biótico, ele diz respeito à vida, simplesmente, das funções de uma planta até o funcionamento do corpo humano. Tudo isso é o modo biótico da realidade. Já o aspecto estético é o que nos permite experimentar a beleza, a harmonia, a arte. Sabe, aquele pôr do sol incrível ou uma música que arrepia, isso é o modo estético se manifestando. E lá no topo, o aspecto pístico, que tem a ver com a fé. E aqui não é só fé religiosa, não. É sobre os nossos compromissos mais profundos. Aquilo em que a gente deposita nossa confiança e que, no fim das contas, dá sentido à vida. E o ponto crucial é este, como diz a citação. Eles não são caixinhas isoladas. Eles dançam juntinhos. Pensa num artista pintando. Ali tem o aspecto físico da tinta, o estético da beleza, o econômico do valor da obra, o poético da inspiração, tudo junto, numa dança só. Ok, mas se esses aspectos são as cores, o que define como a gente enxerga e combina essas cores? Bom, Dooyeweerd vai mais fundo ainda. Ele diz que o nosso pensamento é sempre dirigido por umas crenças bem profundas que ele chamou de motivos base. Ao longo da história do Ocidente, ele identificou 4 grandes motivos base. Cada um deles funcionou como o motor de uma cultura inteira, definindo o jeito que as pessoas entendiam o mundo. Por exemplo, para os gregos, a realidade era uma tensão constante entre o mundo perfeito das formas e o mundo caótico da matéria. Já no motivo base bíblico, a realidade não é um conflito, mas uma história com um começo, meio e fim. Criação, queda e redenção. Tá, mas e daí? Como toda essa filosofia vira algo prático? É aqui que a coisa toda aterrissa no nosso dia a dia, na nossa sociedade. A teoria dos aspectos leva uma ideia muito prática chamada soberania das esferas. O que isso quer dizer? Que cada área da vida, a família, a ciência, o governo, a arte, tem sua própria lógica, sua própria natureza, e nenhuma delas deve tentar dominar ou tiranizar a outra. Ou seja, a família não é um mini-estado. O mercado não é só uma arena de poder político.
A universidade não é uma igreja. Cada esfera dessas tem uma vocação, um propósito único, que precisa ser respeitado. Essa citação usa uma palavra muito forte, e é de propósito, para mostrar o tamanho do problema. Quando o Estado quer controlar tudo do mercado, ou quando a lógica do mercado invade a família, uma esfera está violando a outra. E essa violação, segundo a teoria, causa estragos enormes na sociedade. No fim das contas, o que essa filosofia oferece é uma ferramenta, uma lente para a gente analisar o mundo de um jeito que não simplifica demais, que honra a contribuição única de cada pedacinho da realidade, mas sem nunca perder de vista que tudo no final faz parte de um todo coerente. E fica essa pergunta para a gente pensar, né? Como é que a gente pode viver de um jeito que respeite essa imensa complexidade da realidade, que reconheça o lugar de cada coisa, sem que tudo vire uma bagunça completa? Fica aí a reflexão.